Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal, criado especialmente para você, estudante de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui, ou quiser fazer sugestões de outros temas interessantes que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Deixe seu like no vídeo. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje, potência mecânica. Um dos assuntos mais importantes da mecânica, cai bastante no vestibular. E o interessante é que da mecânica você vai levar isso para várias outras frentes da física. Por exemplo, você vai levar isso para a eletricidade, potência elétrica, vem daqui. Você vai levar isso para, por exemplo, a termodinâmica, a potência de uma máquina térmica, vem daqui. Ou seja, a definição primária de potência vem da mecânica e aí a gente leva isso para vários tópicos da física. A mesma coisa acontece com a energia. Fazemos a definição de energia na mecânica e a partir da mecânica a gente abre o leque para várias outras frentes da física. Isso é extremamente importante e muitas vezes minimiza o seu trabalho, uma vez que energia é energia em qualquer frente da física, em qualquer situação. E a potência não vai ser diferente. O que vem a ser a potência? Quando você tem um sistema que consome energia, o consumo dessa energia leva um certo intervalo de tempo. Moçada, a potência é bem simples, é isso mesmo. É a relação entre a energia utilizada por um sistema, despendida por um sistema qualquer, pelo intervalo de tempo necessário para o consumo dessa energia, vamos pensar assim. Lembrando que energia nada mais é do que trabalho. Lembre-se, trabalho é simplesmente o elo de ligação entre uma forma de energia e outra. Uma vez que a energia não se cria, não se destrói, energia simplesmente se transforma. Então, você pode ter a relação não só energia pelo tempo, mas também pode ser trabalho pelo tempo. Então é comum fazer o seguinte: potência, relação entre energia, trabalho e o intervalo de tempo. Potência pode ser dada por variação de energia pelo intervalo de tempo, ou se você quiser, dependendo da situação, potência é o trabalho realizado pelo intervalo de tempo. As duas equações são aceitas sem nenhum problema. Está aí a definição de potência. É como se fosse uma densidade, né? É uma relação entre a energia consumida, a energia gasta por um sistema em função do tempo. Ou seja, o tempo aqui é determinante nesse consumo de energia, o quão mais rapidamente ou menos rapidamente um sistema consome energia. Podemos até fazer uma brincadeira. O que é um cara potente? Um cara potente é um cara que consegue fazer um trabalho ou consumir uma energia, quanto maior a potência, menor o tempo, para uma mesma quantidade de energia. Então são grandezas inversas. Então o cara é mais potente quando ele for mais rapidinho. Quanto mais rapidinho for o cara, mais potente ele é. Essa é uma boa maneira de você pensar na potência. E vice-versa. Obviamente que máquinas que gastam um grande tempo para poder realizar um trabalho qualquer são máquinas pouco potentes. Beleza? Qual seria a unidade de potência? Vai ser a unidade de energia, que é joules, pela unidade de tempo no sistema internacional, que é o segundo, ou seja, joules por segundo. Essa unidade recebe o nome de watts, em homenagem a James Watt, simbolizado pelo W maiúsculo. Moçada, o que é o watts? O watts é o joule por segundo. Vamos exemplificar. Muitas vezes o aluno faz confusão com isso. Por exemplo, se você tem uma lâmpada que tem uma potência elétrica de 100 watts, o que significa isso? Uma lâmpada de 100 watts é uma lâmpada que consome 100 joules de energia elétrica a cada segundo de funcionamento. Esse é o significado do watts. Ferro elétrico, 500 watts. 500 joules por segundo de consumo. Motor de um carro, normalmente é dado em HP, já falo sobre isso. Mas motor de um carro, vamos lá,
1.500 watts, por exemplo, 1.500 joules de energia consumida que vem do combustível gasolina a cada segundo de funcionamento. Então, isso é a unidade de potência. Eu poderia citar aqui outros exemplos de potências no seu cotidiano. Por exemplo, sabia que o bico da chama do teu fogão também tem uma potência? Moçada, o que sai ali? Calor, energia térmica. Então, o bico, é muito utilizado isso em termologia, né, na parte de calorimetria, o bico ele tem uma potência, muitas vezes é dado em calorias por segundo. Lembrando que calorias é uma unidade usual de energia. Lembrando que um calorias tem 4,18 joules. Então, é muito comum você dar a potência de uma chama do fogão, por exemplo, olha lá, de 500 calorias por segundo. Quer dizer que a chama libera 500 calorias por segundo. Isso é uma potência. Não está na unidade watts, porque nós estamos trabalhando com calorias. Se você passar o calorias para joules por segundo vira watts, você vai ter a potência da chama normalmente em watts. Isso é possível, beleza? Outra coisa sobre a potência é o seguinte, é muito comum em alguns sistemas nós calcularmos a potência média ou a potência instantânea. Por exemplo, um carro que vai de 0 a 100 km por hora em, por exemplo, 10 segundos, você pode não só calcular a potência instantânea ao final desses 10 segundos, para isso você vai usar a velocidade instantânea do carro, como também você pode calcular a potência média nesse intervalo de tempo. Em exercício eu vou frisar um pouquinho isso, mas é muito comum você fazer os dois cálculos, tanto a potência média quanto a potência instantânea. Existe inclusive uma relação entre potência e velocidade para que você possa fazer isso. Observe. Se potência é trabalho pelo intervalo de tempo, e trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ pelo intervalo de tempo, não se esqueça que distância pelo tempo é velocidade. Então eu posso escrever essa equação assim, olha, potência é a força que atua sobre a partícula, o objeto que você está evidentemente puxando, vezes a velocidade. Eu vou tirar esse cosseno aqui, normalmente esse ângulo é zero, mas se precisar, pode colocar lá. Observe, potência é força vezes velocidade. Então, dependendo da situação, você pode colocar aqui velocidade média, você vai ter a potência média. Se você estiver calculando a velocidade instantânea, lá pela fórmula do V igual a V0 mais AT, por exemplo, no Move, você pode colocar aqui a velocidade instantânea, você vai ter a potência do motor do carro naquele instante. E um detalhe, nem sempre a potência no instante considerado vai ser igual a uma potência média do movimento feito entre duas posições. Beleza? Lembre-se que velocidade média e velocidade instantânea não têm o mesmo conceito. Ok? Moçada, como eu disse para vocês, existem várias formas de você calcular a potência. Por exemplo, existe uma potência que é a chamada potência hidráulica, muito comum nas usinas hidroelétricas. Quando você tem, por exemplo, uma turbina que entra um volume de água, existe uma medida na física chamada vazão. Essa vazão, ela é o volume dividido pelo intervalo de tempo. Tipo assim, uma torneira, por exemplo, ela tem uma vazão de 3 litros por segundo. Então, o que significa isso? Que a cada segundo que ela permanece aberta, vazam 3 litros de água. Isso é uma vazão. Normalmente, quando você tem turbinas, existe um fluxo de água que entra, então você vai ter uma vazão, que é o volume pelo tempo. Essa coluna de água que entra, ela tem uma certa altura em relação ao solo. Logo, ela tem uma energia potencial que é dado pela massa, gravidade, vezes a altura dessa coluna d'água. E nós sabemos na mecânica que densidade é a massa pelo volume, densidade de qualquer coisa, no caso aqui densidade da água, massa pelo volume. Olha o que eu posso fazer. Se eu pegar a potência dessa vazão, eu posso falar que ela é a variação de energia pelo intervalo de tempo. Repare que a variação de energia entre a queda do topo até o solo é a própria energia potencial lá em cima, energia potencial aqui embaixo é zero. Então isso é mgh, massa, gravidade vezes altura, massa de água, gravidade vezes altura, pelo intervalo de tempo. Ok? Agora repare o seguinte, a massa
ela é a densidade vezes o volume. Posso colocar isso aqui, olha. Densidade vezes o volume, vezes a gravidade, vezes a altura, pelo intervalo de tempo. Volume pelo intervalo de tempo é a vazão. Daqui eu posso tirar que a potência hidráulica é a densidade da água, que é uma constante. A vazão, que normalmente a gente obtém facilmente em sistemas como estes, vezes a gravidade, que é outra constante, vezes a altura dessa queda d'água, e aí eu tenho uma fórmula de potência bastante interessante, que se você lembrar, pode usar direto a partir de agora. É comum essa equação aparecer em algumas questões de vestibulares. Moçada, olha só, existem duas unidades de potência muito comuns no sistema automotivo, ou em máquinas industriais, que é o HP e também o CV. O HP é o horsepower e o CV é o cavalo-vapor. Essas definições são definições técnicas do sistema inglês. A primeira delas é o cavalo-vapor, chamado de CV. O cavalo-vapor é, por definição, o seguinte: é a potência necessária para você erguer um homem de massa 75 kg a 1 metro de altura em 1 segundo. Ou seja, levou o homem 75 kg a 1 metro de altura em 1 segundo, isso é chamado de CV. A potência necessária para isso é chamado de CV cavalo-vapor. Por que 75 kg? Porque essa era a massa média do homem há pouco mais de 100 anos atrás. Então, se você fizer esse cálculo vai ser o trabalho pelo intervalo de tempo, o trabalho força vezes o deslocamento pelo intervalo de tempo. Aqui nós estamos fazendo a força para cima, subindo essa pessoa 1 metro de altura. Então, o ângulo formado entre a força e a trajetória é 0, o cosseno é 1, já descartei. A força, então, seria a força-peso necessária para você erguer essa pessoa, no mínimo igual a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes a altura pelo intervalo de tempo. E aí nós estamos considerando o seguinte: a potência é a massa 75, a gravidade, nós vamos usar a gravidade real, a beira-mar, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, altura 1 metro, isso em 1 segundo. Quando você faz essa conta, você tem uma potência de 735 watts. Essa potência é chamada de um CV, um cavalo-vapor, 735 watts. Então está aí a definição do CV, cavalo-vapor. Já o horsepower é uma definição do próprio James Watt, feita na Inglaterra, onde ele considerava que um cavalo, um bom cavalo, conseguia executar um trabalho de 33 mil pés libra em 1 minuto de tempo. Quando você faz as devidas conversões libras, pés, para sistema internacional, metro e quilograma, e passa 1 minuto para segundos, você chega no valor do horsepower. Ou seja, para ele, um cavalo bom era um cavalo que executava um trabalho de 33 mil pés libras em 1 minuto de tempo. O pé ele tem por volta de 0,33 metros, 33 centímetros aproximadamente. A libra tem perto de 0,5 quilogramas. Quando você faz essas devidas substituições, você chega aqui, um HP é por volta de 746 watts. Então essa é a unidade usual HP, muito comum no meio automobilístico. Rendimento de uma máquina. Quando você tem uma máquina qualquer, essa máquina funciona às custas de energia. Em geral você tem a energia que entra, essa energia normalmente é chamada de energia total. E aí você tem a utilização da máquina, que é chamada de energia útil. E você tem, em geral, uma energia que é chamada de energia dissipada. Essa energia, em geral, é do tipo térmica, ou seja, a máquina recebe energia, que é o combustível, converte energia útil, que é a utilidade da máquina, e energia dissipada. Por exemplo, você pega um liquidificador na sua casa. Ele é uma máquina. Ele recebe energia elétrica. Ele utiliza parte dessa energia para girar o rotor do liquidificador, que é a função dele, a utilidade. E se você colocar a mão nele, ele vai estar quente depois de um certo tempo. Ou seja, parte da energia que entra é convertida em energia dissipada. Define-se rendimento de uma máquina, simbolizado pela letra grega eta, ou também a eficiência da máquina, como sendo a relação entre a energia útil
pela energia total. Você pode trabalhar, em vez de energia, potência, dá na mesma. Se você dividir energia pelo tempo, potência útil. Se você dividir energia total pelo tempo, potência total. Então essa equação ela pode ser utilizada com energia, mas também pode ser utilizada com potência, ou seja, potência útil pela potência total. Essa seria então a definição de rendimento de uma máquina. Vou citar um exemplo rapidinho. Por exemplo, o liquidificador recebeu 100 joules de energia elétrica. Utilizou 80, dissipou 20. Qual que é o rendimento dele? 80 sobre 100, 80 sobre 100 dá 0,8. É comum passar isso para porcentagem. 80%, esse é o rendimento da máquina. Beleza? E para fechar de vez a definição de potência, nós temos uma unidade usual, que é o chamado quilowatt-hora, também chamado de kWh. Moçada, é o seguinte, uma lâmpada, por exemplo, como eu disse agora há pouco, 100 watts, ela consome 100 joules de energia a cada segundo. Só que uma lâmpada não fica ligada apenas um segundo, ela fica ligada por horas. Então, uma maneira de você diminuir o número do consumo é fazendo essa unidade muito comum, utilizada aí pelas companhias de eletricidade. O que é o quilowatt-hora? Se você pegar a potência, ela é a energia dividido pelo tempo. Passa o tempo para cá multiplicando, vai ficar que energia é potência vezes intervalo de tempo. No sistema internacional sabemos que isso aqui é medido em joules, isso aqui é watts, isso aqui é segundos, então o joule é watts vezes segundos. O que você vai fazer para o quilowatt-hora? Você vai usar a potência em quilowatts e o tempo em horas. Quando você emenda isso, vira o kWh. Repare que o kWh, muita gente faz confusão, não é potência. kWh é energia. Quilowatt-hora é energia. É a potência em quilowatts e o tempo em horas. Dá para chamar a relação com joules? Dá. O que é um quilowatt-hora? São 10 a terceira watts, prefixo quilo, vezes uma hora, que é 3.600 segundos. Quando você faz essas contas, você tem que 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta watts vezes segundos, que é joules. Então essa é a unidade de energia usual nas contas de luz, por exemplo. Beleza? Moçada, com isso aqui fechamos potência. Agora, exercícios. Link da apostila está aí na descrição. Aproveite, belos exercícios. Muito bem, vamos fazer aí 2 exercícios sobre potência mecânica. O primeiro exercício está na página 84 da apostila, link na descrição, mais uma vez. Exercício 8, FUVEST. Olha só, nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV, cavalo-vapor, tá aí. Essa unidade proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor correspondia à capacidade de um cavalo típico que conseguia erguer na vertical, com o auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg. É a massa do homem, 75 kg, ok? A uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa também é uma outra definição. Para subir a ladeira inclinada, como na figura, um carro de 1.000 kg, então a massa do veículo, 1.000 kg, mantendo uma velocidade constante de 15 metros por segundo, então está subindo com velocidade constante, observe isso, 15 metros por segundo. Desenvolve uma potência útil em CV de aproximadamente. Lembrando que um cavalo vapor, como eu te demonstrei agora há pouco, ele é de 735 watts. Não confundir com HP, que é por volta de 746 watts, beleza? Muito bem, como resolver esse exercício? Preste atenção numa coisa, olha só, esse carro vai subir com velocidade constante. Vamos pensar nas forças atuantes sobre o carro. Ele tem massa, tem peso, faz contato, tem normal, e aí ele vai ter que ter a força motora, evidentemente. Força motora, não falou nada sobre atrito, repare. Então o que acontece? Se você pensar que temos sobre esse veículo apenas essas 3 forças, nós vamos ter a decomposição do peso em PY e PX aqui. Se ele vai subir com velocidade constante, repare, moçada, que a força motora tem que ser igual ao PX. O que é a potência? A potência é o trabalho pelo intervalo de tempo.
Repare que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Aqui, no caso, a força motora está para cima, a trajetória também, o ângulo é zero. Pode jogar isso fora. Pelo intervalo de tempo. Quer dizer, você pode jogar o cosseno fora. Evidentemente, porque o ângulo é zero, o cosseno é 1. Muito bem. Daqui eu tiro que a potência é a força motora, e a força motora, nesse caso, é igual ao Px. E não se esqueça que o Px é P seno θ, lá da dinâmica. Então, no lugar da força entra P seno θ, deslocamento pelo tempo é a velocidade, uma vez que ela é constante. Então, repare que isso é uma potência média. Daqui eu tiro que essa potência cuidado, hein? Aqui é peso, ok? É o peso do veículo, que é a massa 1000, vezes a gravidade, que você pode considerar 10. O seno de θ ele deu é 0,1. A velocidade do veículo é 15. Coloca tudo isso aqui. Daqui você tira que 10 mata o 0,1, ou seja, essa potência do veículo é de 1000 vezes 15.000 watts. Só que ele não quer em watts a resposta, ele quer em cavalo-vapor. Então você simplesmente divide por 735. Quando você divide isso daqui, você vai ter uma potência de aproximadamente 20 cavalo-vapor. Beleza? Melhor resposta, letra A. Muito bem, o próximo exercício é o exercício da página 84 ainda, exercício 7 da VUNESP. Ele fala o seguinte: um elevador de um prédio em construção é capaz de erguer uma carga de 1,2 kN. Então, o peso da carga, 1,2 kN, isso daria 1.200 newtons de peso de carga no elevador, a uma altura de 20 metros. Altura de 20 metros em 12 segundos, ou seja, o intervalo de tempo para isso chegar lá no alto, 12 segundos. Sem acréscimo de energia cinética. Moçada, sem acréscimo de energia cinética significa que o elevador sobe com velocidade constante. Ou seja, subiu com velocidade constante, força motora para cima igual peso para baixo. Isso está em equilíbrio dinâmico. Nessas condições, a potência média útil desenvolvida pelo motor do elevador é D. Muito bem, potência é o trabalho pelo intervalo de tempo. Trabalho é a força vezes o deslocamento pelo intervalo de tempo. Lembrando aqui que o cosseno do ângulo formado entre a força motora para cima e a trajetória é de zero, o cosseno de zero é 1, já eliminei isso daí. E aqui, moçada, não se esqueça que você tem o peso da carga, como eu disse, e a força motora para cima. Beleza? Muito bem. A potência vai ser igual. Força motora, ele deu 1.200. Deslocamento, 20 metros. Em quanto tempo foi feito? 12 segundos. Repare, um exercício simples. Por 12 dá 1, por 12 dá 1. Isso aqui virou 100 vezes 20. Essa potência dá de 2.000 watts. Você pode escrever como 2 kW, como ele coloca nas alternativas. Resposta à letra C. Bela questão. Um exercício bem simplório. Moçada, potência mecânica é isso, como eu disse, fechou. Grande abraço, até a próxima. Muito bem, fechamos então essa aula. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, deixe seu like no vídeo. Grande abraço e até a próxima.